eu quero começar com um trecho muito clássico, uma palavra muito direta, objetiva, que para nós refletirmos nessa noite, que está em Gênesis no capítulo 12. Acharam aí Gênesis 12? Conta a história de quem? Labão. Não é? De quem? Abrão. Depois Abraão. História de Abraão. Todos nós conhecemos. É uma coisa, um detalhe aqui que eu sempre tenho, nesses últimos dias, explicado sobre isso, porque faz parte da nossa língua portuguesa, e nós sempre deixamos passar batido essa palavra chamada então. E a Bíblia diz aqui no capítulo 12, no versículo 1 o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Olha a visão de Deus. Eu estava pensando em mim, em você. Aleluia. Então a direção que Deus dá para Abraão não é uma direção somente para ele. Mas eu quero continuar aqui. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Então um texto muito simples, muito direto, muito objetivo. E eu tenho explicado à igreja que muitas das vezes começa assim o texto: então Deus falou, então alguma história começa. Esse então, se nós não pararmos, nós não vamos compreender a profundidade do texto. O contexto, ele já por si só, quando vamos buscar a sua exegese, não vai alterar, mas nós precisamos entender o porquê dessa palavra então, o significado dela. Bom, já expliquei isso várias vezes, não vou explicar de novo, dentro da nossa língua portuguesa, mas o sentido é que a partir de um momento que havia uma conversa. Então eu estou conversando com a pastora Rosane e a Aline. Bom te ver, Aline. Então, ali sentado, e estou conversando com ela, batendo papo com ela. Em algum momento eu digo: então o Senhor fala a Abraão. Havia um contexto dentro disso. Deus não para do nada e chama Abraão e fala com ele. Esse então é que havia uma contextualização ou histórica ou narrativa de algum momento de uma conversa. E no meio disso Deus fala: então disse Deus a Abraão. Cara, isso é tão fantástico, isso é tão especial, porque muda todo o sentido de compreensão do texto. Porque nós temos uma ideia sempre de que esse chamado Abraão foi uma voz de Deus, sei lá, uma voz de trovão, uma voz que a gente possa imaginar qualquer coisa, como Deus fala e chega e nós observarmos. Vou tentar resumir para que você entenda, senão vou falar do português, vou ficar muito tempo e não tem sentido hoje isso. Mas vamos colocar aqui uma profecia. Toda vez que você recebe uma profecia, é sempre um então. Porque já é algo que você já está vivendo e que Deus está confirmando ou te mostrando uma coisa pelo qual você já está projetado aí. Então Deus pegou você num culto e disse para você tudo aquilo que você almejava e esperava, Ele vai fazer. Amém? Nunca vem um negócio do nada. Então, nunca vem Deus quer falar com alguém, vai falar para ele uma coisa que ele não interessa a ele, não é? Então eu lembro que as primeiras, estou trazendo no nosso âmbito atual, da nossa realidade de vida, dos profetas dos dias de hoje, que terça-feira eu falei dos profetas da época antiga, estamos falando dos dias de hoje, que Deus os usa para muitas das vezes nos mostrar o caminho, nos mostrar a direção. E até mesmo quando nós estamos na igreja, aceitamos a nossa vida, entregamos a nossa vida para Jesus, e a nossa maior pergunta é: e daí? O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Quais são os propósitos, os sonhos de Deus para a minha vida? Essa é uma pergunta que talvez muitos aqui estejam buscando em Deus. Como isso vai acontecer?
Como é que um dia eu me tornei um pastor de uma igreja? Isso não foi um acaso do nada. Começou com Deus, lá quando eu tinha meus 16 anos, usando alguém para dizer, ó, Deus tem uma obra na sua vida. E aí a gente vai entendendo que obra de Deus significa alguma coisa, um chamado específico. E eu me lancei aos 16 anos a obreiro. Um obreiro com 16 anos já carregava cadeira na igreja, já usava aquela gravatinha de crochê que era horrível naquela época. Alguém chegou a usar já a gravata de crochê? Não, só eu? Tem gente mentirosa nessa igreja. Aquelas que pareciam uma tripa assim, nunca usaram isso? Ninguém? Eu estou olhando para pessoas aqui que têm 3 vezes a minha idade, mas que conhecem. Eu estou fazendo a pergunta errada depois, né? Usaram. Nunca usaram, mas conhecem a gravatinha de crochê de antigamente. Não? Puxa aí uma gravatinha de crochê de antigamente, coloca no telão para o pessoal saber como era. Tinha várias cores, né? E era uma tripinha assim, uma tripa de crochê. E aqui em cima, quem sabe dar aquele laço bonito, quando dava o laço bonito ficava assim, ó, igual o microfone do Silvio Santos, né? Vinha aqui assim, quase na boca. Era um negócio muito feio. Naquela época eu já achava feio. Você imagina nos dias de hoje. Quem sabe não lança essa moda de novo aí? Gravatinha de crochê. E isso era uma onda da época. E eu com 16 anos, o único garoto no meio dos grandes, dos senhores de idade. E eu lá carregando cadeira para cá e para lá, porque um dia eu entendi que havia uma obra. Dali em diante começa Deus traçar os nossos destinos, começa a revelar os seus sonhos, os seus propósitos para a nossa vida. Começa a brotar não só através de profecias da boca das pessoas, mas colocar dentro de nós desejos pelo reino, por fazer alguma coisa na casa de Deus. Aí a gente começa a fazer qualquer coisa, porque dessa qualquer coisa que vai vir as demais coisas que vão surgir. E aí aqueles que dizem assim, sei lá, eu quero trabalhar, eu quero lavar banheiro, eu quero estar na cozinha, são desejos que Deus coloca, e dali Deus vai traçando e vai mostrando. Então sempre, toda profecia é um então a partir de agora você vai sair daí, você vai para ali. Então a partir de agora você sai daqui e vai para lá. Então acabou o seu tempo aqui e vai começar o seu tempo lá. Então sempre no meio de uma conversa, de uma trajetória, existe um então. O então não vem do início. É isso que eu quero dizer. Na nossa língua portuguesa, então não começa no início, começa sempre no meio. Então Deus disse a Abraão. Que coisa linda. Vai me dizer, eu não quero nem conjecturar, eu não quero nem criar uma metáfora, eu não quero criar uma conversa, porque isso deve ter sido algo muito profundo. Por quê? Porque o que Deus fala com ele foi capaz dele obedecer. Ninguém vai obedecer uma coisa que vem do nada, irmão. Ninguém vai chegar, imagina eu chegar na sua casa e falar bem assim, olha, eu quero dizer para você que essa televisão está muito ruim, é que ela tem que ficar ali. Então disse o bispo, tira a televisão daqui e põe para lá. Você até na hora ficar sem graça, vai botar a televisão, não ficou bom, bicho, ficou. Quando eu sair minha televisão vai ficar aqui, porque eu estou dentro da minha casa, e eu não tenho que me meter onde vai ficar a sua televisão, onde vai ficar seu sofá, sim ou não? Então, quando nós começamos a compreender essa ideia de que o então, que Deus fala com Abraão, essa conversa de Deus com Abraão, essa voz de Deus, o convence a sair da sua terra, para uma terra que ele não conhecia. A obediência, ela não vem do nada, ela vem de princípios. Amém? Vamos começar a estudar a Bíblia um pouquinho? Ok, vamos lá para o Jardim do Éden e vamos entender que quando Deus, primeiro, Deus criou tudo, criou os céus, a terra, fez tudo, depois criou o homem e deu a ele tudo que ele criou nessa terra para o homem governar. Depois que está tudo pronto, Deus fala para ele, olha, agora existe uma árvore aqui, vocês têm direito a isso tudo aqui, mas tem uma árvore aqui que vocês não podem comer. Então Deus disse, depois que tudo que fez, vocês não podem comer desse fruto. A obediência não vem do nada, não vem de uma voz que fala alguma coisa e a gente, vou obedecer. Porque esse texto, se for assim, passa a ser sem sentido. Não passa a ser a obediência. A obediência, ela não vem do nada, ela vem através de princípios e de razões.
Por que nós obedecemos a Deus hoje? Porque na Bíblia está escrito: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Por que a gente não fala mal dos outros? Porque a Bíblia diz que nós não temos que fazer isso. Por que não pecamos? Por que não erramos? Porque a Bíblia nos ensina esses princípios. E quando nós entramos no Evangelho, apareceu essa palavra para a gente. Então Deus disse aquilo que já havia dito para muitos crentes antes da gente. Eita! Até eu me converter, aquela palavra que estava na Bíblia para mim não significava nada. Mas quando eu me converto, aparece essa palavra. Então, todos os mandamentos servem para você agora. O que já servia para toda a congregação que já existia, beleza, agora para todos, inclusive para você que está começando a sua nova caminhada em Cristo Jesus. É por isso que nós nos batizamos. E no dia que eu me batizei, foi o dia que eu olhei e falei: todos aqui são batizados, todos tomam Santa Ceia, e eu não posso ficar fora disso. Então Deus me disse: desce, nasce de novo, e vamos começar um processo de regeneração. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Digam amém. Essa é a voz de Deus, é a voz do então. É a voz daquilo que Ele já vem falado. É a voz daquilo que já foi iniciado. Deus não vai aparecer hoje na sua vida para falar alguma coisa totalmente diferente de tudo aquilo que Ele já planejou. Porque senão eu vou confrontar a teologia e vou anular o texto de Tiago, no capítulo 1, que ele diz que em Deus não há sombra de variações. Deus não é a voz de Deus não é um negócio doido. Hoje Ele diz para você fazer isso aqui, aí depois Ele diz para você fazer aquilo lá, aí depois Ele diz que você tem que ir para lá, depois diz que tem que ir para cá. Isso não é a voz de Deus. E a pergunta é: a quem temos ouvido? Ouvir a voz de Deus, isso já deveria de ser um processo antigo. Saber quando Ele fala, como Ele fala, através de quem Ele fala. Deus fala uma vez só, irmãos. Eu não acredito nesse negócio de Deus ficar retificando. Deus, isso não é o Deus da Bíblia. Você não vê isso acontecer na Bíblia. Nenhum momento Deus ficou falando 10 vezes com a mesma pessoa. Nunca aconteceu isso. E por que aconteceria hoje? Se Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus usa pessoas sempre para confirmar que você está mais próximo de onde você estava. Da onde você estava. E se eu bato de frente, hein? Eu bato em vergonha. Porque toda boca que fala o que não é de Deus é boca do diabo. Então você tem autoridade para repreender. Não aceite qualquer palavra sobre a sua vida. Não aceite pessoas te repreenderem, pessoas que não têm vida, que são irrepreensíveis. Para a gente repreender alguém, a gente tem que ter uma vida impecável. A gente tem que ter uma casa impecável. Senão a gente não pode chamar a atenção do filho dos outros. São princípios. Isso choca. São quintas que vão chocar. Ou uma coisa, ou vai duplicar o número de pessoas que estão vindo, ou vai esvaziar. Mas a quem temos ouvido? A quem temos ouvido? A quem temos ouvido? Então, se parte de um princípio que existe uma história. Você tem uma história com Deus. Então Deus me trouxe aqui hoje, então, para dizer para você: continue ouvindo a minha voz. Porque você já tem história com Deus, você já tem vida com Deus. Você não precisa receber palavras de princípio, porque princípio é princípio. Então, já é do meio para frente. Nós estamos falando de Abraão, nós estamos falando de Ur dos Caldeus, nós estamos falando de um lugar cosmopolita, nós estamos falando de um lugar que vinha gente de qualquer lugar por causa da geografia, por causa da Mesopotâmia antiga. Nós estamos falando de um lugar idólatra, porque a sua família era idólatra. Nós estamos falando de ecumenismo, de pessoas que cada um acreditava em qualquer coisa. Então Abraão vivia no meio de muitas vozes. E Deus não poderia dizer para ele: sai da sua terra do nada. Deus tinha que ter uma conversa com ele. Por isso, essa conversa houve. A gente só não sabe, mas houve. O texto é claro. E no meio dessa conversa,
vamos criar uma ideia aqui só para você compreender, não estou conjecturando nada, porque isso pode causar um tipo de heresia, mas Deus falando para ele assim, olha, estou falando pela história, pela geografia. Querido Abraão, meu servo, você é fiel a mim, mas você mora nesse lugar, e esse lugar é confuso. Adora Baal, adora não sei quem, adora não sei o que lá e tal. Então, olha só, olha os seus pais, olha a sua família. Não tem como você se manter aqui e eu poder cumprir o que eu quero na sua vida aqui. Então, disse Deus a Abraão, sai da sua terra. Deus não vai dizer nada diferente do que Ele já tem dito. Ele só vai falar para você algumas vezes assim, quanto tempo você vai ficar perdendo? Quanto tempo você está esperando? Esperando o quê? Uma voz do céu, ou alguém. Às vezes a gente vai, ai Deus, usa alguém para falar comigo. Pois Deus usa a sua palavra. Essa é a maior fonte de fala de Deus, é a Bíblia Sagrada. Tudo que passar disso aqui é só confirmação. Se alguém fala mais do que isso aqui, heresia. Heresia. Não existe nenhum mover que seja maior do que um mover de transformação. Porque receber o Espírito Santo todo mundo recebe. Mas a partir do momento que eu já conheci pessoas que eram super usadas por Deus e tinham manifestações poderosas de Deus, hoje estão no mundo fumando maconha, eu consigo entender que não é o suficiente, mas isso aqui é. Porque esse livro transformou a minha vida e tem transformado ainda há 37 anos. Esse é o livro da vida eterna. Essa é a fonte. As demais coisas Deus vai sempre nos agraciar, nos fazer entender o momento e o tempo. Uma vez eu estava conversando com um irmão e ele falou assim, nossa, aconteceu uma coisa incrível, muito incrível. Uma pessoa me parou e começou a falar tudo que eu estava vivendo, e eu falei assim, uau, muito obrigado, mas quem te chamou aqui? Estou brincando, vou fazer isso com você. Foi a voz de Deus que mandou você aqui em cima? Foi? Foi a voz de Deus? Foi, claro. Você veio cuidar do seu bicho, pegar do chão. Pode voltar, volta para sua terra, para sua parentela. Muito obrigado, estou brincando com você. E aí ele falou tudo que eu estava vivendo. E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, e daí? O que é isso? Isso produziu alguma coisa em você? Não, me deixou impactado. Eu falei, o que é estar impactado? Não, eu fiquei assim, como é que pode? Deus fala. Eu falei, Deus fala, mas o que você fez em relação ao que você viu? Isso aí é uma outra história. Eu falei, então não falou nada. Foi uma assombração só para você. E às vezes nós temos rejeitado tanto a voz de Deus, que a voz de Deus parece uma assombração, parece que Deus está chato. Não é assim que a gente fica com os pais, quando eles ficam falando a mesma coisa, a gente fica assim, nossa, que chato. Todo dia minha mãe fica, arruma a cama, 30 anos, arruma a cama. Assim às vezes a gente fica com Deus e acha que Ele não está falando o que Ele já tem sempre falado. Eu não vim aqui trazer nenhuma revelação, porque Deus já te deu as revelações necessárias para os seus propósitos e planos de vida. O que cabe é, vamos sair ou vamos continuar? Vamos sair ou vamos parar? Quando olhamos para o texto, vamos ver Deus dizendo, então disse o Senhor, sai da sua terra e da sua parentela. E Abraão obedeceu, não obedeceu? Sim ou não? Sim. Não. E eu te provo. Ele fez uma meia obediência. Deus falou para ele, sai da terra e do meio da sua parentela. Ele sai, mas leva o parente com ele. Eita. Foi isso que Deus falou para ele? Para levar Ló? Mas ele estava preocupado com o seu sobrinho, porque seu irmão havia falecido, e aí como é que vai ficar? E assim às vezes a gente leva um problema de família que nem nosso é. Às vezes a gente resolve um problema de casal, e às vezes você compra a briga de um lado, quando vai ver estão os dois se beijando no Facebook. Aí você fica, lá, quem fica mal? A gente, porque não tinha nada que entrar no negócio.
Eu vou lá, vai fazer isso com a minha irmã não. Tu chega lá, sai daqui agora. Barraco, chama a polícia, ele vai embora. Daqui a 3 dias tá a tua irmã, nunca mais fale comigo, você queria me separar, é? Deus fala ou não fala nessa igreja, gente? Pelo amor de Deus, é assim ou não é? É assim ou não é? Aí você fica como? Perde todo o seu família. Ora, dá força necessária para todas as pessoas, mas você não é Deus, e nós não podemos fazer o que só Deus pode fazer, realizar. Uma das coisas que a gente não pode entrar dentro de casa sem que Ele nos chame. Eu nunca fiz isso, e a orientação para todos os meus pastores são essa: se não chamar, não entra. Se chamar, entra e orienta, apenas orienta. Mas não fica com raiva nenhum nem do outro, porque o negócio é sério. Já ouvi gabinetes de sentar os dois na minha frente e falar assim: estou muito triste com ela, eu quero separar dela. Que houve? Eu falei: ó, vocês só não vão sair no tapa aqui, que sair no tapa eu vou sair no tapa com os dois. Vão ser 3 brigando aqui, que eu vou pegar os dois, vou arrebentar. Aí seguraram a onda. Eu falo assim no gabinete. Aí o pessoal não quer fazer gabinete comigo. Estou brincando, isso é brincadeira. E aí ele falou assim: mas o que houve que ela fez de tão grave? Ela não diz que me ama. Eu olhei para a menina e falei: garota, tu é tão bobinha. Acorda de manhã, diz eu te amo. Manda um zap dizendo eu te amo. De tarde diz eu te amo. De noite diz eu te amo. Vai resolver o problema? Não é assim. Eu falei: então não é esse o problema. Você quer ouvir eu te amo, então eu digo para você: eu te amo. Eu vou chamar a igreja e todos vão dizer no altar para você: eu te amo. Não, mas não é eu te amo assim. Tem que ser um negócio. Então vai encher o saco de outro. Você não quer esse problema. O problema não é esse. Muitas das vezes nós nem sabemos qual é o nosso problema. E a Bíblia fala sobre isso. Jesus, quando chega no tanque de Betesda, estava o cara 38 anos lá. Jesus chega para ele e fala assim: o que queres que eu te faça? Porque nem ele sabia mais o que ele queria. O que queres que eu te faça? E ele sabia o que ele queria? Não, porque ele responde o que para Jesus? Não tem ninguém que me ponha. Aí conta a história triste dele. Bom, Jesus chega ali para mudar a história dele, ele vai contar a história triste? É como se chegasse e falasse assim, perguntasse para mim assim: o que você quer no seu clube? Quer que Jorge Jesus seja o técnico? É claro. Vai precisar perguntar o que quer? Claro. Que o Diniz vá para a Espanha. Mas aí, não sei, eu acho, tem que pensar. Aí, tem que pensar e fica aí essa coisa aí, orando, a gente orando, intercedendo forte, sofrendo, não é? Então são coisas que a gente sofre, a gente carrega sofrimentos porque não identificamos o que nós queremos. O que você quer que Deus faça na sua vida? Às vezes a gente não sabe ser específico. E uma coisa muito importante de lembrar daquilo que Jesus nos ensinou, dizendo: olha, vocês não recebem porque pedem mal. Vai pedir mal. Vou dar um exemplo de pedir mal. Se você não tem condições de ter um Fusca, vai pedir uma Ferrari. Me dá uma Ferrari. Para quê que você quer uma Ferrari se você não tem dinheiro para consertar um Fusca? Jesus vai dar uma Ferrari para você sem fazer o seguro? Vai pagar 200 e tantos mil de PVA? Vai pagar 59 mil de prestação? Aí vai ficar pedindo: Jesus, eu não posso fazer isso por você, porque tu pede mal. Todo mundo tem uma história. Começa com Fusca. Interessante o Fusca, sensacional. Começa com Fusca, nunca mais tu vai querer sair dele. Tu vai ter outros, mas ele vai ficar lá. Quem tem não vende. E quem vende, porque é maluco. Aí vai, depois, né? Lembro que o primeiro carro que meu pai teve foi uma variante, tu lembra? Uma variante verde, aquele verde horroroso, que dava vergonha de sair na rua. Na época não tinha isso filme. A gente andava de cabeça baixa dentro do carro, para ninguém ver a gente. E era uma família muito grande, eu pequenininho andava em cima da tampa do motor.
delícia ir para a praia numa variante. Verde, horrorosa. Foi o carro que eu aprendi a dirigir. Meu pai ia para a igreja, eu pegava a chave e ficava andando num condomínio com 14 anos. 14 anos dava um cavalinho de pau fazendo essas coisas. Jesus já me perdoa. Perdoa, Senhor. Me perdoa. Foi a voz de Deus, não. Mas depois estacionava igual, porque meu pai era sistemático. Então eu marcava com a pedra onde ficava o pneu, né? Que não era público, senão eu apanhava. Quando ele chegava, eu estava na mesma posição. E eu ficava andando para cima e para baixo no condomínio. Olha que onda de trouxa dentro do condomínio. Eu, aí passava o quebra-mola. Aí passava com uma roda, outra roda. As garotas olhando, metia a primeira, de variante. Pensa num mané. As garotas olhavam e eu pensava assim, ela estava olhando. Ai, Jesus Cristo. Aí depois vai crescendo, temos que saber pedir, temos que saber identificar o que nós precisamos. O que nós precisamos. Você pode falar assim, Senhor, me dá um emprego. Cuidado com o que você pede. Senhor, eu quero um emprego na minha área, eu quero fazer isso. E é uma frase do John Maxwell, que é um grande líder que fala sobre liderança, que ele diz uma coisa: olha, o dia que você fizer o que você ama, você nunca mais precisará trabalhar. Forte isso, né? Porque você faz com amor. É a tua vida aquilo ali. Aí tá o cara, Deus me dá um emprego. Aí Deus manda ele dentro de uma usina elétrica, o tempo todo murmurando, demônio do inferno, sem emprego do capeta. Mas não foi específico. Foi específico. Não é isso? Se alguém chegar para você e falar assim, faz um pedido aí, o que você pediu eu vou te dar. Aí você, sei lá, o que você quiser. O cara pega 10 reais e te dá. Se tu ficar com raiva, você não pode ficar com raiva, porque ele te deu uma chance de você pedir. Pedis mal e não recebeis. 90% dos nossos problemas estão relacionados a quem temos ouvido. Tem um que ouve a voz aqui, daqui a pouco ouve o pastor dali, ouve o pastor de lá e no final fica confuso. Quem está falando? Nossa, falou isso aqui, mas o outro, o que? A quem você tem ouvido? Às vezes nós vamos pegar conselhos com pessoas que não podem nos ajudar. Vamos abrir a nossa vida com pessoas que não podem falar, não tem nada para falar para a gente, mas são meus amigos. E nem sempre o amigo quer conhecer um amigo verdadeiro, aquele que vai falar para você aquilo que você precisa ouvir, tá? Existe um impulsionador. Nós temos existe uma diferença sobre entusiasmo e fé. Aprendam isso. O que é entusiasmo? Entusiasmo é aquela pessoa que está sempre entusiasmada com alguma coisa que vai acontecer. A fé é aquele que vive. Que vive por fé, ele vive todo dia um milagre. Ele não vive entusiasmado sem resultado. Todo dia ele vai ter um resultado, todo dia ele vai ter alguma coisa para contar, todo dia ele vai ter uma experiência nova. Não estou falando de grandezas extraordinárias, estou falando de basta cada dia o seu mal. Foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Basta cada dia o seu mal. O mal de hoje já basta, já deu. O carro que não pegou, a esposa que brigou, o dinheiro que não entrou, já basta. Amanhã é um novo dia. Isso não é entusiasmo, isso é fé. Agora, entusiasmo é aquele cara que vai ver entusiasmado falando de Deus e o mundo. Aqueles caras que ficam na praça da Cinelândia vendendo uma faca que não corta. Mas eles acreditam que a faca corta. E eles vão dizer, rapaz, essa faca aqui corta. Você está ali, cara, mas não corta. Corta sim, que você não sabe usar, você tem que vir de ladinho. De ladinho para cortar. Aí você faz o teste de ladinho, leva para casa todo bobo, aí está tentando descascar uma laranja, está saindo. Eu parei de chupar laranja porque eu não sei descascar laranja. Toda vez que eu vou chupar laranja, eu fico todo ensopado. Tem gente que pega, né, já bonitinho, corta quando eu corto no meio, que eu aperto aqui, sai embaixo, sai tudo. É melhor tomar o suco. E toda vez que eu peço para minha esposa, que eu não peço mais há muitos anos que não tem laranja na minha casa, que eu falava assim, corta aí para mim, ela cortava pior. Então,
Ela fazia isso de propósito, só pode ser, para nunca mais pedir. E acredita que lá em casa não teve cortador de laranja? Não, fiquei até preocupado agora, não teve ninguém que sabia cortar uma laranja. E é tão bom, né, você ver um filme chupando a laranja, pegando os carocinhos, jogando. Não é? É bom, não é, gente? Tem prazeres da vida que são incríveis. Como você comer pipoca, vendo um filme, aí chega no final, começa só aquele negócio que a boca está. Isso não acontece na casa de vocês, só na minha? Metade do filme você perdeu no banheiro assim. Aquele negócio entupido aqui. Toma ali Coca-Cola e bebe. O negócio agarrou no dente. Eu aprendi uma coisa: coma até a primeira fase. Não fica buscando aquelas coisinhas, aquilo quebra dente, aquilo faz um monte de... Aí quebra o dente. Desgraça! Então tem prazeres da vida que são insubstituíveis. Comer uma pipoca, estar reunido com a família. Que coisa maravilhosa. E às vezes a gente não sabe pedir. E talvez um pedido que seja nosso seja: Senhor, traz paz para o meu lar. Talvez a paz seja tudo que a gente precisa, mas como está conectado com a falta de dinheiro, com a falta disso, aquilo, a gente sempre coloca a falta de dinheiro como o setor principal, às vezes não é. Ele não obedeceu, como Deus havia dito para ele: deixa a sua família. Não, vou levar meu sobrinho. Ló, vem, vamos comigo. O chamado foi para Ló? Não. Foi para Abraão e a sua esposa. Como é que Abraão ia sair da sua terra, ele já com uma certa idade, com a esposa estéril, acreditando que Deus levaria ele a uma outra terra e que faria dele uma descendência extraordinária, que o nome dele seria famoso? Não vem do nada, vem sempre de um então. E hoje eu quero ser essa voz de Deus para você dessa noite. Então, por mais que você não esteja vendo tudo aquilo que Deus já confirmou com você, que já usou palavra, já usou profeta, já usou tudo, então continue obedecendo, continue ouvindo a sua voz, continue na direção dele. Aleluia. Continue no seu propósito. Continue, não se importa com o que externamente está mudando. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E sabemos que toda a vida, todas as áreas da nossa vida passam por fases. Não existe nenhum casamento maravilhosamente maravilhoso. Não existe ninguém totalmente curado. Não existe um ser humano totalmente curado. A gente sempre carrega um trauma, uma situação que nos dificulta tomar decisões. Não existe. Não existe nenhum casamento perfeito. Ei, está buscando isso aonde? Todos nós vamos ter as nossas dificuldades. Estou falando para você, porque em dezembro agora eu faço 30 anos de casado, não é 30 dias, né? 30 anos é muita coisa. E não existe pessoa, não existe Renato perfeito, não existe marido perfeito, também não existe André perfeita. Eu digo isso para ela. Eu tenho que lembrar ela. Aí o que ela faz? Como todo casal, ela me lembra também. E é daí que começam as brigas. É porque você, mas você também, mas você também, mas você também, mas você também, mas acaba, daqui a pouco a gente está de boa. Por que a gente briga? Para pensar. A gente não vai largar, não vai tirar esse sapato, não vai jogar fora, não vai pendurar, enrolar e jogar no fio, não vai ficar ali a vida toda. Um desgaste, dorme no sofá, dorme mal, arrebenta. Eu estou numa fase que nada me aborrece, mano. Essa semana aconteceu um negócio muito interessante. Nunca havia acontecido isso no meu casamento. Que estou numa casa assim bem pequena, então estou sentado no sofá e ela num corredor falando assim, falando, e eu olhando o filme e aí ela falou, é? Foi embora. Falei, glória a Deus.
Pelo menos eu vou ver o filme, né? Daqui a pouco me volta ela. Eu nunca vi ela fazer isso. Me volta. Tem certeza? Aí eu, de quê, cara? De quê? Tem certeza que tu não vai me responder? Eu falei, cara, será que tem um chumbinho, alguma coisa, em algum lugar? Porque eu sempre rebatia. Eu sempre não conseguia ficar quieto. E eu comecei a ficar feliz, uma sensação, mas comigo, porque eu estava achando que estava sendo bom. Mas isso causou uma raiva profunda, porque como é que você fica quieto? Tipo, você não pode, você está indiferente. De vez em quando é bom fazer isso. De vez em quando é bom fazer. Tipo, você está indiferente. Por que você está diferente? O que está acontecendo? Ó, tu é uma apóstola, tu vigia. Eu vigia de quê, cara? Pelo amor de Deus. Mas eu comecei a entender que as mudanças, às vezes, a gente sempre espera a mesma coisa, né? Vai virando aquele joguinho de mesma coisa. Mesma coisa. Só muda o dia, a hora e o motivo. Mas é a mesma coisa. O mesmo tipo de coisa. E aí quando você, um momento, você muda a sua postura, isso causa um transtorno. Causaria em mim também. Mas do outro lado lá não tem chance. Mas se fizesse, eu ia falar, por quê? Aqui está assim, de paz. O quê? E aí você vai vivendo fases. Agora eu vou conseguir fazer isso sempre? Duvida. Sei, foi um negócio assim, desliguei. Nunca desliguei tanto como eu desliguei. Eu fiquei impressionado, né, pastora Rosane? Fiquei tão impressionado. A Esté, né? A Estézinha. Estou te chamando a Esté. Tadinha, deve estar no berçário. Ó, dá mamar para ela. E aí naquele momento que você está ali, são fases que a gente vai passar, coisas novas que nós vamos viver. Existem pessoas perfeitas, gente? Existe? Não, só um é perfeito, Jesus Cristo. E nós estamos buscando chegar na estatura de um varão perfeito, sendo a sua imagem, a sua semelhança, sendo o seu testemunho. Por isso estamos aqui todos os cultos, aprendendo da sua palavra para transformar a nossa vida. E aí, olha que interessante, eu queria que você dissesse isso para o seu irmão. Não vamos generalizar, não estou numa fase que nada pode generalizar, isso é uma realidade. Mas eu queria que você só falasse uma vez para o seu irmão, e agora? Diga para ele assim, 95% das vezes, tudo que começa errado, termina errado. Os outros 5% são Deus que transforma. Eu vou mostrar para você. Um pouquinho aqui mais na frente, no capítulo 16, havia acontecido muita coisa. Abraão havia parado no Egito, havia mentido, uma história terrível. No capítulo 16 aparece assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, olha, isso é verdade? Era verdade isso? Mas era a voz que ela ouvia. Eita. A voz do quê? A voz da demora, a voz da distância, a voz do tempo. Ela fala essas coisas, que Deus não é suficiente, que nunca vai acontecer. E a partir dessas vozes que surgem, elas nos afastam da voz verdadeira de Deus. E aí nós vamos tomar decisões erradas, nós vamos fazer escolhas erradas, porque por um momento as vozes das situações falam fortemente.
ela faz uma afirmação: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão entendeu a proposta de Sarai. Então, olha aqui, um homem que havia, no momento de uma história, entendido a voz de Deus, saído da terra, obedecido, a sua fé foi imputada para a justiça, como diz no capítulo 15, nós estamos no capítulo 16. Deus já havia tirado ele da tenda, mandado ele olhar para o céu, ele já havia feito o seu lamento, Deus já havia mostrado tudo, e Deus, a Bíblia diz que ele creu no Senhor de tal maneira, que isso foi dado, imputado para a justiça, foi dado o direito de justificação. Tanto que quando vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 7, 8, 9, vai falar sobre isso, a fé que justifica nos moldes de Abraão. Mas não foi suficiente a voz de Deus, porque ele concorda com a mulher, e agora ele está ouvindo a voz da realidade. Irmãos, nunca ouça a voz da sua realidade, do seu momento, porque o seu momento muitas das vezes não condiz com a sua história. Por isso eu digo, no momento da história, Deus fala: então Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você, então, para que você nunca ouça a voz do seu momento, porque a voz do seu momento hoje pode ser muito difícil. Você pode estar passando por adversidades terríveis e a voz do seu momento diga para você assim: ó, acabou, Deus não é capaz. Como Deus não cumpriu, eu vou para o mundo. É assim que as pessoas se desviam, porque elas ouvem a voz do momento. Como Deus não fez, eu vou parar. Como Deus não fez, e nós atribuímos a Deus aquilo que é nossa responsabilidade: obedecer. Eu creio ou não creio. Não existe meia crença. E agora eles já estão crendo em outra história, que a mulher dele, então, e ela diz uma coisa interessante: talvez, porque ela não tinha certeza, possamos formar uma família no meio dela. E Deus fica o quê? Deus fala alguma coisa? Não faça isso. Ei, quem falou que Deus vai ficar o tempo todo assim conosco, nos alertando o tempo todo? Ele fala e a gente obedece ou não. Muitos de nós podemos estar tomando caminhos diferentes na vida, sem nunca ter ouvido Deus dizer para mim e para você: é isso que eu quero. Talvez pela sua realidade de vida, quando uma porta se fecha, uma outra se abre, nós vamos imaginar o quê? Sou servo de Deus, sou temente a Deus, sou semeador, essa porta que se abriu é a porta de Deus. E nem sempre é assim. Às vezes o inimigo coloca uma garra no nosso caminho para nos confundir. Às vezes você vai ter que dizer não para uma porta que está aberta, porque não seja a porta de Deus. Nem sempre para os servos de Deus fiéis, a porta que se abre está escrito Deus nela. É a voz do momento. Eu vou para cá. E a gente vai, começa a acontecer, e a gente fala: está vendo como é que Deus é bom? Aí depois, pum, frustra. Deixa eu contar uma história para você, forte. Quer ouvir? Da Bíblia. Sabe como é que Satanás trabalha? Vou mostrar para você. Jesus tinha os seus discípulos, sim ou não? Andou com ele 3 anos e meio, sim ou não? Todos recebiam a mesma palavra, sim ou não? O mesmo ensinamento, sim ou não? Todos estavam sendo treinados, sim ou não? Mas somente um, foi encantado por uma voz, dizendo: olha, se você entregar ele. Esse texto é muito louco. Vou falar para você, é muito louco. Por que entregar ele? Todo mundo sabia que era Jesus, mas o conhecia onde? Na Galileia. Em Jerusalém? Não. Por isso alguém tinha que o entregar, o identificar. Se você der um beijo, você vai ganhar 30 moedinhas de prata, que não resolvia o problema dele. Olha como é que Satanás faz. 30 moedas de prata na época não comprava nem um kitnet.
quanto mais resolver uma vida. Ele troca Jesus por nada. O diabo cega, ele pensa nas moedas. O seu caráter já dava indício de que precisava ser trabalhado, mas ele não permite isso. Porque quando Maria quebrou aquele vaso de nardo e unge Jesus, ele é o primeiro a dizer assim: para que desperdiçar isso aqui? Não era mais fácil ter vendido e entregue aos pobres? O seu caráter já dizia que ele não tinha entendimento do que era dar, do que era entregar. Um homem que criticou Jesus e disse para Jesus: por que você permitiu isso? É o mesmo que se encanta por 30 moedas de prata. Olha, preste atenção nisso. Aí o que o diabo faz? Ele cega. E isso não é naquele tempo, não, nos dias de hoje. O diabo cega a pessoa e diz assim: você vai dizimar para quê? Você está passando por necessidade, está passando... Ele cega. Aí não deixa a pessoa pensar, não deixa ela ter o direito de escolha que Deus nos deu. Escolher o que queremos fazer. Aí ele vai lá, entrega Jesus, beija, recebe as moedinhas. Aí o que o diabo faz depois? Ele tira o encantamento. Porque depois que ele pega as moedas, que ele vê o mestre sendo preso, o diabo tirou, para que ele sentisse o quê? Culpa. O diabo cega até você errar. Quando você erra, ele tira a cegueira para você sentir culpa. Mais uma vez eu fiz errado. Mais uma vez. Só que ele era fraco. Tinha salvação para Judas se ele se arrependesse. Mas o peso foi tão grande para ele do seu erro, que ele consegue cometer de boa. E por que ele sente ele não sente arrependimento, né? Ele sente remorso. É diferente de se arrepender. Você nunca pode entregar sua vida a Jesus porque tem remorso das coisas que fez atrás. O arrependimento significa: eu desconecto com o que aconteceu lá atrás, e reconheço os meus erros e começo uma vida daqui para frente. E ele foi e se enforcou. E quanta gente está enforcada com a corda no pescoço porque o diabo está cegando. Não entrega oferta, não entrega dízimo, não faz voto. Estão se enforcando, mais ainda. Então, não tem oração, espírito, não adianta fazer visita em casa, não adianta fazer campanha de jejum, oração na casa da pessoa. Você vai repreender, você vai tirar os baldes que estavam lá, os negócios estranhos que estavam lá na casa da pessoa, não vai adiantar nada. Quando nós perdemos o contato da voz de Deus. Na hora da oferta, você tem duas maneiras de interpretar: é o bispo que está pedindo dinheiro, ou é Deus que está querendo te abençoar. Porque todas as vezes que nós fazemos alguma coisa para Deus, Deus faz a 100 por 1 por nós. É louco isso. Sabe o que é isso? 100 por 1, 30, 60, 100. O 100 é só para quem entrega 10, porque essa é a proporção: 30, 60 e 90. Só ganha 100 quem vai devolver os 10. Aí vai ficar com 90. Essa é a matemática. Às vezes a pessoa está anos na igreja e tem dificuldade de entender isso. E aí está cheio de gente com corda no pescoço, arrasado, destruído. Jovens que às vezes falam assim: eu não tenho dinheiro. E eu era jovem também, estudava. E eu pegava o meu dinheiro que eu levava de merenda, separava para entregar no altar de oferta. Fazia isso toda semana. O negócio é: que voz nós temos ouvido? A quem temos ouvido? Entregar dízimo ou entregar oferta não tem nada a ver com o que você não tem. Aliás, você não tem porque não dá. É o contrário. Porque quem dá tem. Deus prospera. Ele é abençoado. Ele pode passar um aperto. Todos nós passamos aperto. Estamos num momento de crise mundial. Essa é uma realidade. Mas somos servos de Deus e a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Em algum momento na nossa terra a semente vai germinar e vai gerar fruto. Sim ou não? Se não, ou cremos ou não cremos. Ou vivemos igual Judas,
corda no pescoço, lamentando as coisas que não aconteceram, ou o que eu fiz, Você entende como é que Satanás age? Ele é cruel, ele cega para você errar, depois ele tira a cegueira para você sentir a dor da culpa. E a voz de Deus, ela só nos leva, pode demorar, nesse processo de demora para a gente, porque para Deus não é demora. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Deus está conectado no seu tempo. Por isso que Ele diz que os seus planos, seus projetos, seus pensamentos são maiores, porque Ele está na eternidade. A gente não consegue entender isso. Ele está num plano superior ao nosso. Nós não temos capacidade de entender isso, a não ser por fé. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus tem nos revelado pelo seu Espírito. Então há uma revelação de um futuro, de coisas que vão acontecer na nossa vida. Por mais que nós não consigamos entender o que é, o que os ouvidos não ouviram, o que significa isso, mas Deus tem nos revelado individualmente a cada um o que isso significa para mim e para você. Nós vamos viver as promessas de Deus, sim ou não? Há quantos anos que a gente fala isso? E cadê as promessas? O problema está com Deus ou está com quem a gente ouve? Aí sabe o que acontece? Às vezes o cara está 20 anos na igreja só falando: vou ver as promessas, eu vou ver as promessas, eu vou ver as promessas, eu vou ver as promessas. Daqui a pouco ele, caramba, passou 20 anos, não aconteceu nada. Porque talvez você não esteja escolhendo um caminho ou uma porta que se abriu, que não seja a porta de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou intitular essas portas para você compreender. São as portas que se abrem no meio do momento que nos levam às maiores frustrações da vida. É aquilo que começa, que está indo, depois acaba. Alguém já teve essa experiência? Começou alguma coisa, colocou ninguém? Então não sei, essa mensagem não serve para hoje. Eu vou mudar aqui. Você entra determinado isso aqui, porque todo mundo está fazendo, pô, isso aqui é algo a gente nem perguntou a Deus: Deus, é isso que o Senhor quer? Essa é a direção? E talvez Deus esteja assim: olha, esquece H. Eita, meu Deus, esquece H, você já saiu, cara, continua na direção. Não queira puxar H para o meio desse negócio que é entre eu e você. Isso vai atrasar o processo. E aí eu vou dizer aqui, como boca de Deus para você nessa noite: tem muita gente com processo atrasado, porque saiu da voz de Deus. Agar atrasou o processo. Então eu tenho que esperar o garoto crescer, depois o garoto cresce, que aí tem que se afastar dele. Teve todo um processo de você viver com um filho dela, de Abraão ter gerado um filho que não era o que Deus queria. Isso trouxe consequência para a humanidade. Até hoje, essa guerra que tem lá, que Ismael passou a ser pai dos árabes, e a briga hoje é os árabes contra os judeus. Então viraram dois inimigos, porque por um momento, pode deixar lá no tema, por favor. Por um momento, a quem tem ouvido, continua ouvindo a Deus? Eu vou dizer para você que Deus talvez pareça uma pessoa meio careta. Deus não é Deus de novidade, de ficar criando, dando cambalhota para mostrar. Ele falou, está falado. Eu creio no meu Deus desde os meus 15 anos de idade, da mesma forma. Ele não precisou se manifestar de uma forma diferente. Ele não precisou pintar cabelo, ele não precisou aparecer como uma fumaça. Eu não precisei ter dente de ouro, eu não precisei de unção de riso, eu não precisei de unção do boi selvagem, eu não precisei disso. Eu não precisei de variações de faneroses para manter minha fé em Deus. É a mesma caretice. A voz de Deus é a mesma de sempre, não muda, porque Deus é um Deus de princípios.
Deus não vai mudar o que Ele já planejou para você, porque você não consegue viver o seu momento. Então, queridinho, fecha essa porta, porque é porta de Agar. E continue ouvindo a voz que vem do altar do Senhor. A voz que Deus falou com você, que faria você uma grande nação, que te abençoaria, que faria o teu nome grande. A gente dá um monte de volta. Sabe por quê? Porque tem tantos convites, são tantas portas. Eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar nessa aqui. Mas se você for por ali, você for por lá, eu vou ficar aqui. Porque eu creio no que Deus falou comigo, através dos seus profetas, através do tempo, através de tudo que eu construo dia após dia, ou eu vou criar um Agar no meio do caminho que vai me trazer problema. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Feche os seus ouvidos para as vozes estranhas. Não permita que Satanás entre no seu coração, como a Bíblia diz, tomou o coração de Judas, cegou o seu entendimento, porque depois ele puxa e te envergonha. Mas o meu Deus não. Ele vai continuar. Tudo o que Ele te prometeu, tudo vai se cumprir. Só sai e só vai porque essa é a nossa parte. A parte de Deus é fazer o útero de uma estéril gerar. Não queira fazer a parte de Deus. Não se importe com o tempo. Não se importe com o que as pessoas falam. Não se importe como as pessoas conjecturam sua vida. Ouça apenas uma voz. A voz de Deus. A voz de Deus. A voz da sua palavra. Amém? Quem tem sonhos, projetos, coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus o que você está fazendo agora. Se o que você está fazendo agora, porque o que aconteceu na pandemia? Todo mundo descobriu que tinha um talento, foi ou não foi? E esse talento parou. Porque na pandemia o nego começou a fazer bolo, outro fez isso, aí a coisa começou a melhorar, parou. Então não era um sonho, não eram projetos, era uma necessidade. Mas muitas das vezes essa necessidade ela pode nos tirar, porque é um momento. Não olhe para o seu momento, vai passar. E quando nós olhamos para o momento confiando no que já estamos, no então de Deus, no então que Deus diz, eu continuo sendo Deus na sua vida. Nós cantamos isso hoje aqui. Eu nem sabia os louvores que iam cantar, e nós cantamos aqui: serás sempre Deus, serás sempre Deus, serás sempre Deus, serás sempre Deus. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus da Bíblia, é o Deus da igreja. Nós estamos mais do que garantidos. Até lá, nós vamos conhecer o Deus da provisão, o Deus da cura, o Deus do milagre, sem entrar em portas para fugir do propósito. Não fuja, não leve logo, obedeça. Certamente haverá um bom futuro para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um abraço nesse crente que está do seu lado, abençoe a vida dele e diga: sempre na voz de Deus. Não olhe para a voz do momento. A voz do momento vai dizer que tu é um fracassado, que tudo que tu fez não valeu de nada, de que tudo que tu construiu não deu em nada. Essa é a voz do momento. Mas a voz de Deus, Ele para você e pega assim: então lembra do que a gente já começou? Eu vou continuar. Então lembra do que eu já fiz e do que você já fez por mim? Eu vou te honrar. Esse é o Deus da Bíblia, imutável. Não muda. Não muda. Eu quero terminar com aquele versículo tão lindo, tão especial que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor.
deserto passa, não passa? A Bíblia mostra isso. Vale passa, não passa? As aflições passam, não passam? Mas esse livro é o único que não vai passar. Aqui que tem que estar a sua esperança. Aqui tem que estar a sua confiança. Ele não muda.